Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante estes deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: Prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração a Baal-peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas, mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com o midianita era Ziri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: Tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi, filha de um líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Números capítulo 25. Depois da praga, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão: Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: Façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram: de Enoque, o clã Enoquita; de Palu, o clã Paluíta; de Esrom, o clã Esronita; de Carme, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben. Foram contados 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Os descendentes de Simeão, segundo seus clãs, foram: de Nemuel, o clã Nemuelita;
de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saulita. Esses foram os clãs de Simeão, havia 22.200 homens. Os descendentes de Gade, segundo os seus clãs, foram: de Zefon, o clã Zefonita, de Hag, o clã Hagita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Osnita, de Eri, o clã Erita, de Arode, o clã Arodita, de Areli, o clã Arelita. Estes foram os clãs de Gade, foram contados 40.500 homens. Er e Onã eram filhos de Judá, mas morreram em Canaã. Os descendentes de Judá, segundo os seus clãs, foram: de Selá, o clã Selanita, de Pérez, o clã Perezita, de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram: de Esrom, o clã Esronita, de Ramu, o clã Amulita. Estes foram os clãs de Judá, foram contados 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo seus clãs, foram: de Tolá, o clã Tolaíta, de Puá, o clã Punita, de Jazube, o clã Jazubita, de Sigron, o clã Sironita. Esses foram os clãs de Issacar, foram contados 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram: de Sered, o clã Seredita, de Elon, o clã Elonita, de Jaleel, o clã Jaleita. Esses foram os clãs de Jebulon, foram contados 60.500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram: os descendentes de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade: de Gezer, o clã Gezerita, de Eleque, o clã Elequita, de Asriel, o clã Asrielita, de Siquém, o clã Siquemita, de Semida, o clã Semidaíta, de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não teve filhos, teve somente filhas, cujos nomes eram Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estes foram os clãs de Manassés, foram contados 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo seus clãs, foram: de Sutela, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela. De Herã, o clã Eranita. Estes foram os clãs de Efraim, foram contados 32.500 homens. Esses foram os descendentes de José, segundo os seus clãs. Os descendentes de Benjamim, segundo os seus clãs, foram: de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Airã, o clã Airamita, de Sufã, o clã Sufamita, de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por meio de Arde e Naamã, foram: de Arde, o clã Ardita, de Naamã, o clã Naamanita. Estes foram os clãs de Benjamim, foram contados 45.600 homens. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram: de Suã, o clã Suamita. Estes foram os clãs de Dan, todos eles clãs suamitas, foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Aser, segundo os seus clãs, foram: de Imna, o clã Iminaíta, de Isvi, o clã Isvita,
de Berias, o clã Beriaíta, e dos descendentes de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os clãs de Azer. Foram contados 53.400 homens. Os descendentes de Naphtali, segundo os seus clãs, foram de Jazeel, o clã Jazeelita, de Guni, o clã Gunita, de Gezer, o clã Gezerita, de Silém, o clã Silemita. Estes foram os clãs de Naphtali. Foram contados 45.400 homens. O número total dos homens de Israel foi 601.730 homens. Disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior de uma herança maior, a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com os seus números de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. Cada herança será distribuída por sorteio entre os clãs maiores e os menores. Estes foram os levitas, contados segundo seus clãs. De Gerso, o clã Gersonita. De Coate, o clã Coatita. De Merari, o clã Merarita. Estes também eram clãs levitas. O clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi o pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu do Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. O total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram contados foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São estes os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão quando contaram os israelitas no deserto do Sinai, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números capítulo 26.